Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Oferecimento Buser. Descubra sua experiência. Vai de Buser. No Café com Política de hoje, a nossa conversa num dia muito emblemático para o setor agropecuário de Minas e do país, o Dia do Produtor Rural Mineiro. A nossa conversa é com o presidente da FAENG, Antônio Pitangui de Salvo. Olá, senhor Antônio, muito obrigado por estar conosco nessa sexta-feira. Muito bom dia. Bom dia a todos aí. Uma sexta-feira muito boa para nós produtores rurais mineiros. Bom dia para o senhor, prazer falar com você aqui no Café com Política. Olá, Thalita, bom dia. Prazer é todo nosso. Senhor Antônio, queria primeiro uma perspectiva sobre esse aniversário de 72 anos da FAENG no mesmo dia do produtor rural mineiro. Qual é o papel principal que a FAENG enxerga podendo entregar aos produtores rurais, aos seus associados? Qual é o tamanho da importância dela hoje para ajudar na expansão e na manutenção dos níveis que o agronegócio, que o produtor rural tem de importância na economia mineira e na brasileira, evidentemente? Vamos lá bem sucintamente para a gente entender. O setor é um setor, primeiro, muito diversificado. Minas tem a maior diversidade de produtos agrícolas e pecuários do Brasil. Exatamente porque Minas são muitas. Se você pegar o sul de Minas, é um tipo de região, o Triângulo é outro, o Norte é outro, o Nordeste é outro, o Vale do Jequitinhonha é outro. Então, o grande desafio do nosso sistema FAENG-Senar é representar todas essas pessoas com as suas diferenças. São mais de 607 mil produtores que o sistema FAENG representa. E esses produtores precisam de uma entidade que os represente, mas também que esteja ao seu lado, institucionalmente, trabalhando no que diz respeito ao ensino de alguns produtores, no que diz respeito à modernização, à inovação. Então é um desafio gigantesco, que a FAENG tem feito isso no seu projeto Menos BH, Mais Interior, onde a gente saiu de Belo Horizonte, começou a visitar o interior, estamos fazendo reuniões esse ano com o FAENG em campo, com mais de 5 mil pessoas já visitadas em 7 reuniões, que é o nosso principal foco, é a representatividade desse produtor, mas que ele também nos conheça, tenha acesso e tenha um diálogo mais simples. Nós estamos falando de uma data importante, como disse o Guilherme, são 72 anos de federação, né? E aí a gente entende a importância e o tamanho que a produção rural tem para o estado e para o Brasil de uma forma geral. Eu queria que o senhor falasse sobre os avanços do ponto de vista da política para com o produtor rural. Os últimos avanços, os mais importantes e o que ainda precisa de avançar de forma mais urgente para o setor. Bom, os avanços são nítidos. Se a gente pensar, nós gastamos 500 anos até o ano desde o descobrimento do Brasil até o ano de 2001 para produzir 100 milhões de toneladas de grãos. Depois de 2001 a 2014, em 14 anos, nós produzimos 200 milhões de toneladas de grãos. E de 2014 a 2023, quer dizer, 9 anos só depois, nós ultrapassamos a barreira dos 300 milhões de toneladas de grãos produzidos em todo o Brasil. Isso não é só em Minas Gerais, evidentemente. Então, o fator tecnológico dentro da agricultura brasileira é sensacional. É uma tecnologia nossa, uma tecnologia criada pela Embrapa. Nosso grande amigo, Alisson Paulinelli, falecido na semana passada, foi um dos nossos grandes mentores para toda essa agricultura e pecuária tropical que tão bem se implantou no Brasil. O que a gente precisa dos nossos governantes? Como produtor rural que sou, aqui na região de Covelha, a primeira coisa que nós precisamos de ter, independente do tamanho, é uma segurança jurídica. O grau de investimento dentro das propriedades hoje é alto e a gente precisa ter segurança que podemos continuar investindo e, consequentemente, produzindo, mas que vamos continuar tendo as nossas terras de propriedades privadas nossas. Então, esse é o primeiro ponto. E a longo prazo, sem a menor sombra de dúvida, nós temos que pensar numa logística melhor. Não dá para a gente ir colocando caminhão enfileirado nas nossas estradas, produzindo soja, carne, frangos, mel, arroz, feijão, todos esses produtos que nós somos líderes, suco de laranja, etanol, açúcar, madeira, todos esses produtos que nós lideramos de alguma forma no mercado mundial, batata inglesa, enfim, hortifruti, HF, tudo em estradas. Nós precisamos de pensar num determinado momento, e o Brasil não fez isso ainda de forma mais consistente, para escoar essa produção
E lembrar sempre que todo esse dinheiro gerado e brotado do campo permeia pela nossa sociedade. Esse dinheiro não fica dentro do colchão dos fazendeiros, guardado lá debaixo do colchão das nossas propriedades. Esse dinheiro entra em forma de comprando móvel, carro, pneu, gasolina, apartamento, casa de rádio, enfim, todas essas coisas que o dinheiro que brota e renova a cada momento nessa agricultura sustentável nossa. E que no diz respeito a Minas, nós temos já conversado com o governador no que diz respeito também à logística, mas principalmente a CEMIG, que precisa nos ajudar, e a nossa segurança no campo, que a gente tem trabalhado muito com o comando da Polícia Militar para dar paz e tranquilidade para os nossos produtores. Senhor Antônio, essa crítica que o senhor faz a respeito da necessidade de uma melhora no modal para se evitar que as estradas sejam o grande escoador da produção, essa crítica a gente ouve na Assembleia Legislativa dos deputados que estão aí falando, e muitos deles ligados ao setor de produção agropecuária, dizendo do quanto esse problema tem sido gigantesco no governo Zema, tem encontrado amparo em órgãos como o DR para tentar encontrar uma solução, mas que ainda não se encontrou o cenário ideal. O quanto o governo se mostrou aberto, e inclusive do ponto de vista de destinação de recursos, para atender essa demanda específica que fazem os deputados e também a FAENG, porque estão aí juntos nessa mesma crítica. A gente sabe com a mudança de modal, no caso do Brasil, como nós ficamos, eu não sei se foi anos ou se foram séculos, porque há séculos atrás nós tínhamos até um modal ferroviário, até talvez proporcionalmente infinitamente melhor do que o de hoje. O que nós estamos enxergando em Minas Gerais primeiro vamos deixar claro as coisas, porque temos que definir. Nós temos junto do governador Zema um apoio total. O secretário Tales, secretário da Agricultura, entende do ramo, entende das demandas e tem sensibilidade das demandas. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa compreender. Entender é um ponto. Achar a solução, aí sim, que nós precisamos de saber como vamos fazer. Sabemos das dificuldades que o governo mineiro passa e tem passado nos últimos 4 anos. A gente tem evoluído, tem avançado. No que diz respeito à energia elétrica, a CEMIG está transformando toda a nossa energia monofásica em trifásica. Mas a gente não faz isso com um passo de mágica. São mais de 300 mil quilômetros de energia monofásica que terão que ser transformados em energia trifásica, além das nossas subestações, que são aí mais de 200 no início do governo passado, do primeiro mandato do governo Zema passado, com a carência de subestações para dar equilíbrio na rede. Agora, na parte de estradas, temos a maior malha rodoviária do Brasil. A gente sabe das dificuldades que temos e do baixo índice de modal ferroviário. Existem projetos, já estudamos projetos, a FAENG está participando de um projeto, inclusive para levar uma malha rodoviária até um porto novo, feito no Espírito Santo, mas a gente entende que isso é um programa de nível federal. Não será e nem será um governo. O que nós precisamos é compreender que se o agro se desempenha levando 500 anos, até 2001, para poder produzir 100 milhões de toneladas, 14 anos para passar para 200 milhões e 9 anos para passar para 300 milhões, o que vai acontecer nos próximos 5 anos? Certamente vamos passar para 400 milhões de toneladas, gerando excedente, gerando garantia de segurança alimentar. E mais do que isso, não é só segurança alimentar, é alimentos com segurança para a nossa população, e a gente vai ter que precisar de escoar isso. Então, seria interessante, de bom grado para todos os brasileiros, mineiros e brasileiros, que a gente estudasse uma maneira de escoar melhor a nossa produção para termos ainda mais competitividade nos nossos produtos lá fora e também abastecer toda a população mineira e brasileira carente do que o comido chega aos supermercados, chega aos mercadinhos, chega às nossas mercearias, para que a gente possa alimentar a população de uma forma tranquila, de uma forma sustentável, como a gente vem apregoando de forma muito firme essa sustentabilidade do agro mineiro brasileiro. Ninguém produz como nós, ninguém produz bem como nós, preservando mais de 66% do nosso território. O Brasil é uma referência mundial na agricultura e na pecuária. Agora, presidente, já que hoje é dia aí do produtor rural mineiro, acho que é importante a gente falar para o produtor rural mineiro, para quem está nos ouvindo. A gente tem um exemplo que a gente gosta muito aqui, um ouvinte muito especial, que é o senhor Altamiro, produtor rural da região metropolitana aqui de Igarapé. Eu queria que o senhor falasse para quem está nos ouvindo
e que produz lá na sua terra, que não é um grande produtor rural, mas que sustenta a sua família através da sua terra ali, do seu comércio, que pode ser pequeno, mas que é de onde sai o sustento daquelas pessoas. O produtor rural que precisa da FAENG encontra o que hoje? Vamos lá. Primeiro, dar os parabéns para todos os pequenos, médios e grandes produtores rurais mineiros. Hoje é o nosso dia. Aliás, o nosso dia são todos os dias. Todos os dias nós trabalhamos cedo, trabalhamos com afinco, trabalhamos a céu aberto e temos algumas variáveis que a gente não controla. Chuva, frio, vento, enfim. Mas parabéns ao produtor rural mineiro. O que nós podemos oferecer dentro da FAENG hoje? Você que está nos ouvindo, você que é pequeno produtor rural, vá ao seu sindicato dos produtores rurais. Nós temos 394 sindicatos esparramados, espalhados em todas as regiões mineiras. Se não tem sindicato, na sua cidade, a sua cidade pode ser uma extensão de base. Nós estamos em 808 dos 853 municípios. Não estamos em todos, mas estamos na grande maioria. Procure o seu sindicato, veja o que ele pode fazer por você. Desde o CCIR, que é feito agora, você tem que fazer mais bem feito, que é um documento, um certificado fundamental para você ter a garantia de direito à sua propriedade. Até o ITR, que a gente faz lá no mês de setembro, para fazer ele bem feitinho, para que ele não fique mal feito, você não paga imposto à toa. Até os cursos e treinamentos do nosso Senar. Não só para você, proprietário rural, com o nosso sistema do ATG, que é Assistência Técnica Gerencial, mas do seu colaborador, nas formações profissionais, curso de vaqueiro, curso de casqueador, curso de tratorista, curso de soldador, curso de drone, enfim, uma série de produtos, e vale lembrar, são feitos de forma gratuita para o nosso associado do sindicato. Então, procure o sindicato rural, converse com o presidente, converse com a diretoria, se informe que você precisa continuar produzindo, mas mais do que nunca produzir com qualidade, produzir trazendo pequenas inovações dentro do seu negócio, para que você possa produzir mais e, consequentemente, colocar mais dinheiro no seu bolso para tratar melhor a família desses mais de 607 mil produtores rurais mineiros que ajudam Minas Gerais a crescer, a se desenvolver e, repito, garantindo segurança alimentar para todos nós mineiros. O senhor falou em grana, senhor Antônio, e eu queria lhe perguntar especificamente sobre dois números. Primeiro, o BNDES destinando para o plano Safra e Safrinha de 2023 e 2024 38,4 bi em créditos. E o BDMG aqui em Minas Gerais, 385 milhões também para o plano Safra. Os valores nessas duas pernas, federal e estadual, atendem à demanda esperada pela FAENG, pelo setor? Sim, o plano Safra mais do que do BNDES e do BDMG, e esse ano o BDMG abrindo linha de crédito novamente, muito importante isso para nós, certamente via os nossos Sicobs, via os nossos bancos cooperativistas. Isso é muito bom. O plano Safra como um todo, não só desses dois pontos financeiros, desses dois bancos, nós tivemos um plano Safra bastante robusto. Bem verdade é que esse dinheiro não é uma atenção do governo a nós. Só 19% desse dinheiro é subvencionado. O que é isso? Só 19% desse dinheiro estão em linhas de crédito abaixo da taxa Selic hoje. Mas não é isso que nós vamos discutir. Nós momentaneamente perdemos aqui o contato com o senhor Antônio Pitangui de Sal, presidente da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, estava aqui conversando conosco, e daqui a pouquinho a gente vai trazer ele em melhores condições para a gente voltar a falar sobre plano Safra. Eu fazia pergunta a respeito dos valores destinados pelo BDMG, a linha de crédito de 385 milhões de reais para o plano Safra 2023 e 2024, e via BNDES, que é um banco de fomento nacional, 38,4 bi. Mas o presidente da FAENG fazia ali a ponderação de que desse valor, só pouco mais de 19%, ou por volta de 19%, são subvencionados. Ou seja, eles têm uma fatia de crédito, de preço, de custo para o consumidor final, que é o produtor rural, que por vezes pega esse recurso para fazer uma atualização de maquinário ou para fazer uma compra de insumo para expandir a sua produção, de que somente 19% é o chamado
crédito subvencionado, com taxas que são mais convidativas para o mercado. Num cenário em que a gente tem taxa de juros de 13,25%, é muito evidente que para o produtor rural encontrar uma taxa de juros que seja mais acessível, ainda que não seja nos valores ideais, certamente ela é muito mais adequada. E me corrijo aqui, eu falei 3,75% a taxa Selic. Para o nosso ouvinte ter uma ideia do tamanho da participação do agronegócio e de quanto esse setor, que é encabeçado e coordenado pelo Antônio Pitangui de Salvo, em 2022, sabe quanto foi o PIB do agronegócio em Minas Gerais? Ultrapassou a casa dos 205 bilhões de reais. É um resultado 22,7% maior do que de 2021. Evidentemente que a gente tem que considerar o cenário de melhoria da situação pós-pandêmica, né? Ou pelo menos da redução das dificuldades pós-pandemia, mas é um resultado muito expressivo. Inclusive, Thalita, na última semana, conversando com o vice-governador Matheus Simões, enquanto participava no Conexão Empresarial, ele fez uma palestra exatamente substituindo Antônio Pitangui de Salvo e falava sobre a importância do agronegócio mineiro. Para a economia mineira, mais de 21% do PIB da economia mineira é de responsabilidade do agronegócio. É um setor muito importante para o Estado. Muito importante, Guilherme. Eu vou aproveitar para fazer um convite aqui para o nosso ouvinte. Hoje, no dia que se comemora o Dia do Produtor Rural Mineiro, no dia também que é aniversário de 72 anos da FAING, essa Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, que é tão importante. Eu vou convidar o nosso ouvinte que valorize o produtor rural. Sabe, lá no seu bairro, quando você encontra uma banca, tem ali alguém vendendo produtos que tira da sua terra, que vende ali, que além de garantir o sustento da família, ainda contribui com a sua saúde, né? Porque total diferença. E eu vou fazer esse convite para que a gente valorize de fato o produtor rural. Nós fizemos novamente contato com o presidente da FAENG, Antônio Pitangui de Salvo. Vamos chamá-lo mais uma vez aqui para, infelizmente, ter que encerrar a nossa entrevista já. Tá na hora de dar tchau, o jornal tá acabando. Mas eu queria que o senhor fizesse a conclusão daquilo que o senhor estava falando, afinal de contas, Plano Safra, né, um assunto tão importante. A conclusão é que o Plano Safra está aí, vamos ver se o dinheiro chega nas agências. Isso que é importante para que a gente possa ter acesso a isso. Mas o que você falou aí é fundamental. E é o que a gente pede de forma muito tranquila. A minha conectividade caiu exatamente porque eu estou no interior. Nós não temos a potencialidade da conectividade como temos o homem das cidades. Nós temos mais dificuldades. Então, com todo respeito e sem sobrepor outra parte da sociedade, vamos valorizar o nosso homem do campo, vamos respeitar esse homem que trabalha de sol a sol, de forma ordeira, de forma sustentável, mantendo os mananciais, mantendo as aguadas, mantendo 20 ou mais % das nossas áreas preservadas dentro das nossas propriedades, sem receber nada por isso. Então, um homem que muitas vezes, homens e mulheres que não são reconhecidos pelos centros urbanos e que precisam ser mais bem valorizados, porque a gente garante a segurança alimentar e garante os alimentos na mesa das pessoas. Então, parabéns, produtor rural, parabéns, senhorinha FAENG, que completa 72 anos, vamos juntos para que a gente continue melhorando Minas e o Brasil e trabalhando de forma boa para dar paz e tranquilidade a nossas Minas Gerais e ao nosso país. Obrigado aí, um abraço a todos. O presidente, a gente agradece, senhor. Eu vou deixar um convite aqui já no ar. De 17 a 29 de julho, nós estaremos no Mercado Central de Belo Horizonte. Esse que é um mercado de potência mundial. E a gente tem aqui no nosso terreiro, na nossa capital mineira. E que é abastecido pelo trabalho do produtor rural de cada ponto de Minas Gerais. A gente sabe que lá no Mercado Central a gente encontra um pouquinho de cada Minas. E isso é muito importante. Vou convidar o senhor para bater um papo com a gente lá, dar um pulo lá para ver o estúdio da FM O Tempo. Levar aí também, convidar os produtores rurais, ir lá pra gente tomar um café, pra gente conversar e pra gente valorizar a nossa terra, viu? Vamos lá tomar um café e comer um queijinho, como a gente fala, com certeza podemos combinar que a gente vai estar lá, tá bom? Muito obrigado a vocês, boa sexta-feira aí, bom fim de semana para todos. Muito obrigado, senhor Antônio, que volte logo pra gente tratar, evidentemente, quem representa, que é o motor do PIB de Minas Gerais, como a gente já disse por aqui. Os principais nomes do cenário político passam por aqui.
Café com Política. Oferecimento Buser. Descubra sua experiência. Vai de Buser.